palavra, Atos capítulo 1, verso 8. Hoje nós vamos conversar sobre, mais uma vez, sobre a pessoa do Espírito Santo. Diga amém. Não é mais uma mensagem sobre o Espírito Santo, não é isso. Mas é uma palavra que vai nos abençoar bastante. Na verdade, uma série, e vou fazer só a introdução dela hoje. Vamos ver algumas mensagens sobre isso. Cristo diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Leia comigo esse versículo, vamos lá? Mas vamos ler corretamente, ficou daqui, aqui no eco, assim, parecendo novela mexicana. Vamos fazer negócio diferente. Vamos ler tudo junto, vamos lá? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Diga amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, amado, querido Espírito Santo, seja muito bem-vindo. Continue a falar conosco. Leva nossas mentes, nossos corações ativos até o trono da graça do Senhor. Abre o nosso entendimento e traz o espírito de sabedoria, de revelação da Tua palavra. Abre nossos olhos para que possamos contemplar além da lei. Deus, e conhecer o Senhor não apenas de ouvir falar, mas de contigo caminhar. Eu creio que será assim, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Essa série de mensagens estamos começando hoje, tem como tema Atos do Espírito Santo. Diga isso, Atos do Espírito Santo. Agora fala o tema completo, vamos lá? Atos do Espírito Santo através da igreja. Diga de novo, Atos do Espírito Santo através da igreja. Atos do Espírito Santo através da igreja. O objetivo de falar sobre isso hoje, de fazer nessa série, mesmo estando em dezembro, é que a igreja, ela existe para dar continuidade à missão e ao ministério que o Senhor Jesus começou. Nós só existimos para isso. Nós estamos aqui para isso. E nós queremos que você entenda isso. Quero começar lembrando a você: você foi criado por Deus, comprado pelo sangue de Jesus, salvo, redimido, chamado para um propósito, e ao mesmo tempo você é enviado para uma missão de ser um continuador daquilo que o Senhor Jesus Cristo começou. E essa missão de Jesus, ela não poderá ser feita, ela não pode ser desenvolvida, a não ser que seja pelo poder, a graça, a sabedoria, a autoridade do amado Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. O Espírito Santo de Deus é a pessoa mais linda que você pode conhecer nessa terra. Amém? Deixa eu só abrir um parênteses. Estou vendo que vocês estão todos trabalhando. Infelizmente, hoje, agora nesse curso, dois queimaram, que nós estamos só conectados ainda a força do ar funcionando, duas máquinas queimaram, e está um calor aí, mas eu espero a sua compreensão. Essas duas vão estar no ar já na semana que vem. Essa aconteceu isso hoje, eu sei que não é fácil o calor, mas eu estou aumentando aqui, você também aumenta aí um pouquinho, junto a gente
Vai até o fim, amém? Amém significa assim seja, concordo, é verdade. Amém também é um dos títulos de Jesus, dos que eu gosto de falar. Mas eu ia dizendo que o Espírito Santo é a pessoa mais linda, mais maravilhosa, mais especial que você pode conhecer nesta terra. Mas para conhecer o Espírito Santo, a primeira coisa, você precisa ser filho de Deus. Filha de Deus. Você precisa ter um relacionamento com Deus. E um relacionamento que seja real, pessoal e prático. E aí eu não estou falando de religiosidade nem de religião. Estou falando de uma comunhão contínua, profunda, que você começa pela oração, desenvolve no estudo da palavra e numa caminhada com Deus diariamente. Sabe, querido, falar do Espírito Santo para você, para mim é falar do meu melhor amigo, do meu melhor professor, do meu melhor conselheiro, daquele que me ensina todas as coisas, daquele que me guia todos os dias, daquele que me coloca de pé, daquele que me capacita, que me dá unção e graça para estar com vocês. Sabe, o mesmo precisa ser com você. O Espírito Santo precisa ser seu melhor amigo, aquele com quem você pode falar a qualquer hora do dia e da noite. Porque o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma coisa, não. Ele é uma pessoa linda e maravilhosa. Nosso Deus, Ele se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus é uma pessoa linda. O Espírito Santo de Deus é aquele que te criou. Ele gerou você. Lá no livro de Jó, capítulo 33, verso 4, está escrito assim: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá a respiração e a vida. Ele te fez, Ele te gerou, e Ele deseja habitar em você, estar com você, guiar você para o coração do Pai. Se amados, porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos nem mesmo orar. Romanos 8:26 vai dizer para a gente que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas e nos guia em oração. Então nós somos do Espírito Santo exatamente para que Ele nos ensine inclusive a orar. Porque sem o Espírito Santo nós não vamos nem mesmo compreender as coisas de Deus. Sem o Espírito Santo nós não vamos compreender as coisas do Espírito. Sabe por quê? Sem o Espírito Santo nós vamos olhar para a Bíblia com a mente natural. E aí a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhes parecem loucura. Você vai olhar e vai ver algumas coisas, você não vai concordar com Deus, porque você está com a mente natural, mas o Espírito Santo começa a gerar em você a mente de Cristo, o caráter de Cristo, a consciência de Cristo, a visão de Cristo. Ele vai identificando. Eu estou certo que o trabalho do Espírito Santo é gerar em nós o caráter de Jesus, a santidade de Jesus, é encher o nosso coração do amor de Jesus, da alegria de Jesus. Se você está nos visitando hoje, você vê esse povo cantando, pulando, dançando, sabe por quê? Porque um dos frutos do Espírito Santo é alegria. Amém, igreja? E você não se assuste, sabe por quê? A nossa igreja é uma igreja alegre. Sabe por que é uma igreja alegre? Porque é uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, porque é uma igreja que serve ao Jesus que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, que está sentado à direita de Deus, que é o nome sobre todo o nome no céu, na terra e debaixo da terra. E esse ajuntamento aqui é simplesmente para a glória de Jesus. Aleluia! Agora, se você está no fundo, você entrou no lugar errado. E aqui servimos ao Deus vivo. Todo vivo ao Deus único, vivo, Senhor dos céus e da terra. Amém? Todo fundo é lá na Avenida da Saudade, em outro lugar. Mas aqui você está no meio de uma igreja alegre, uma igreja viva, um povo vivente, um povo que ama Jesus.
Santo, meu querido, está agindo em toda a terra. Antes de Jesus deixar os seus discípulos, ele diz para eles assim: não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar outro Consolador, que vai ficar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. E aí ele diz uma coisa que daqui a pouco eu vou voltar nesse assunto com você. Ele diz o Espírito da verdade, ele diz: o mundo não pode receber, mas vocês podem receber. E aí eu começo a dizer a você, um relacionamento com o Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo é privilégio exclusivo dos filhos de Deus. Diga: privilégio exclusivo dos filhos de Deus. Amém? E aquele que não conhece a Deus não vai ter nenhum relacionamento. E Deus não derrama o seu Espírito sobre aqueles que não têm relacionamento com Ele. Talvez você vai falar: ô pastor, todos são filhos de Deus. Não, filhos de Deus são aqueles que entregam as suas vidas a Jesus Cristo de Nazaré. Nessa hora eles são transformados filhos de Deus. O Espírito Santo passa a habitar neles. E aí, meu querido, o Espírito Santo, quando ele habita em você, ele está mais perto de você do que do próprio coração. Não, você não entendeu, né? Você não entendeu. Vou repetir. Eu sei que tem corintiano aí, eles têm dificuldade de entender. Vou repetir. Quer que eu falo 3 vezes? Bem, vou falar. Cara, que eu estou tirando uma, cara, brincadeira, não fica bravo, não pega água. Não pode pegar essa, não estou tirando uma. Mas eu vou repetir. Se o Espírito Santo habita em você, ele está mais próximo de você do que o teu próprio coração. Isso muda o seu relacionamento, porque aí você não vai orar ao Deus que está lá longe, em algum lugar do universo. Não, você fala com Deus, com a pessoa que habita em você. Aí fica fácil, né? Subir e falar assim: bom dia, querido Espírito Santo, meu maravilhoso amigo, meu lindo amigo, o que vamos fazer juntos hoje? Assim o dia começa. Experimente amanhã. Vamos te dar essa dica. Experimente amanhã, segundona. Você tem que encarar a semana. Você já está aqui, poxa, amanhã eu tenho que encarar toda a rotina, a semana toda. Mas começa amanhã diferente. Experiência amanhã assim: bom dia, Márcio. Antes de falar, antes de olhar no relógio, antes de olhar, não tem mais porteiro, antes de olhar o WhatsApp, antes de olhar que coisa, fala com ele, diga: bom dia, lindo e maravilhoso Espírito Santo. Qual é a tua agenda para hoje? O que nós vamos fazer junto hoje? Se deixe guiar por ele vai começar a colocar impressões na sua mente, vai começar a guiar você, ele vai falar audível se for preciso. Amém? Como audível vai falar dentro da sua consciência, algumas vezes é audível. Ele fala, e aí a Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está se movendo. Quando Jesus subiu ao céu, 10 dias depois da sua subida, ele enviou o Espírito Santo. E ele está conosco, agindo no meio da igreja, agindo com os filhos de Deus, conduzindo a história. E ele ficará conosco até o dia do arrebatamento da igreja. Amém? Até lá ele estará conosco. Diga amém. Agora, por que eu quero falar sobre o Espírito Santo mais uma vez? Nessa igreja nós falamos muito dele. Porque ele é que conduz a nossa vida, ele conduz a igreja. Sabe, querido, aquele cristianismo religioso que você vai lá e faz um monte de projetos, escreve todos os seus projetos e fica lá dizendo: Deus, agora abençoa esse projeto, abençoa. Não é assim. Se você entrar na minha sala, ou na sala dos meus pastores, da nossa equipe pastoral, você vai ver que alguns deles, ou a maioria deles, nós tomamos a decisão lá atrás, há muito tempo, de entregar o governo dessa igreja ao Espírito Santo, de vivermos uma teocracia, que é o governo de Deus, enquanto igreja. E aí, se você entrar na minha sala, às vezes você vai ter um quadro lá, branquinho, um quadro em branco, só tem minha assinatura, tem meu nome e a minha assinatura em cima.
E as pessoas perguntam assim, entram, olham às vezes aquele quadro, os mais curiosos, arriscam e perguntam: e aí, pastor, por que esse quadro está em branco? Por que não tem nada nesse quadro? Eu digo: olha, sabe o que é? Um dia eu decidi não conduzir mais a minha vida do meu jeito, mas não assinita que Ele escreva a história, para que Ele conduza. Você está entrando porque é Ele que vai escrevendo. Então você não tem planejamento? Não. A nível ministerial tem muitos planos. Se você me perguntar onde você quer estar em 2024, eu te digo até os números onde nós queremos estar. Planejamento é uma coisa, dependência do Espírito Santo. Diga amém. Eu preciso que você entenda isso. Você vai se envolvendo, e eu vou falando com ele. Eu tenho aprendido, eu digo que eu ainda estou engatinhando nisso. Eu sou vamos dizer, vou melhorar um pouco, eu esteja sendo um junior assim nisso daí. Mas por que eu quero falar sobre isso mais uma vez? Porque na nossa experiência, o livro de Atos dos Apóstolos, aqui na Bíblia, ainda não terminou de ser escrito. Amém? Diga: o livro de Atos ainda não terminou de ser escrito. Por falar nisso, eu quero pedir a todos vocês: pega a sua Bíblia, pega a Bíblia, você que trouxe a Bíblia. Eu gosto de trazer a Bíblia assim, eu sei que tem no iPad, tem no iPhone, tem tudo que é lugar, mas eu gosto de trazer ainda aquela Bíblia de papel, que é essa daqui, e eu gosto de ler nela com a caneta na mão, eu vou marcando, eu vou fazendo uma série de coisas. Agora, por favor, todos vocês, abram sua Bíblia agora no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 29. Por favor, pode abrir. Acha capítulo número 29 de Atos dos Apóstolos. Muito bem, quantos acharam o capítulo 29? Quantos acharam? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantos acharam? Vocês acharam nada, porque não tem capítulo 29. Na verdade, eu fiz uma pegadinha com vocês. Sabe por que eu estou tentando dizer? O livro de Atos tem apenas 28 capítulos. Mas eu não fiz isso para te negar. Eu fiz isso para te dizer uma coisa: que o capítulo 29, quem vai escrever é você e eu. O Espírito Santo de Deus. Para você mesmo. Nós não vamos escrever o capítulo 29 com tinta e papel, mas nós vamos escrever através da evangelização, do discipulado, da obra missionária, ganhando muitas vidas para Jesus e cuidando bem de cada uma delas. Enquanto a igreja existir na terra, o livro de Atos continuará sendo escrito. Por isso que a nossa série de mensagens tem como tema Atos do Espírito Santo através da igreja, porque é Ele que tem que nos conduzir, é o Espírito Santo, não é o braço da carne. A Bíblia diz em Zacarias 4:6: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, amados? E outra coisa, muitos cristãos, de uma maneira errônea, desinformada, talvez ansiosos demais, até quero crer que seja assim, talvez, eu não acredito que seja por maldade, mas alguns ficam tentando marcar a segunda vinda de Jesus. E agora tem alguns se levantando, dizendo que são profetas e marcando a segunda vinda de Cristo. Deixa eu dizer isso. A história está pontilhada que cada vez que alguém tentou fazer isso, errou. Porque Jesus disse naquele dia: ninguém sabe, nem os anjos no céu. E enquanto Jesus estava na terra, ele disse: nem o Filho, mas somente o Pai. E agora está aí uma série de coisas acontecendo. Por exemplo, tem um pessoal aí que me manda e-mail, me manda uma série de coisas dizendo: olha, prepara a igreja para a volta de Jesus. E aí alguns mais atrevidos colocam lá. E eu estou falando de pastores, estou falando de gente grande aí. E diz: olha, mas é um grupo bem pequeno. Mas eles dizem assim: olha,
Jesus deve voltar antes da posse do Donald Trump. A posse dele vai ser dia 21 de janeiro, então tá bem aí, ó. Mas eu estou rindo porque isso não é verdade. Ninguém sabe o dia da volta de Jesus. Ninguém vai poder marcar isso. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque a volta de Jesus vai acontecer sim, mas depois de um derramar do Espírito Santo sem precedentes sobre todas as etnias, sobre todos os povos, sobre todas as raças, e isso inclui você. Inclui você. Ah, querido, por que eu estou dizendo isso? Não adianta esse pessoal ficar tentando dizer que Jesus vai voltar. Ele vai voltar sim, pode voltar a qualquer hora, mas não do jeito que eles estão dizendo. Porque em Mateus capítulo 24, verso de número 14, diz assim: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todos os povos. Então virá o fim. Amém, amados? Então virá o fim. Ou seja, há muitos milhões e milhões que ainda não ouviram. E eu quero dizer para você que a profecia de Joel 2:28 é: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E ele diz: e eles profetizarão. Posso ouvir amém, igreja? Nós vivemos numa sociedade cada vez mais corrompida, cada vez mais perversa, cada vez mais violenta, cada vez a gente se entristece com tantas coisas. Semana que passou mesmo eu fiquei muito chateado, muito mesmo, enquanto pessoa e enquanto brasileiro, por aquilo que aconteceu lá na Câmara Federal em Brasília. A tentativa de barrar a Lava Jato e essas coisas todas, eu fiquei muito chateado. Olhei uma série de coisas, eu fiquei muito triste. Mas isso só reflete o que começa em casa. Isso só reflete a educação que começou lá. A falta de princípios, a falta de temor a Deus, a falta de amor a Deus e de amor às pessoas. E eu fiquei pensando, mas será que são só eles? Mas meu entendimento é não. A maioria dos brasileiros que chegaram lá, ou chegassem lá e querer agir do mesmo jeito. Tem muita gente boa, é verdade. Mas uma grande parte é agir do mesmo jeito. Legislar em causa própria. Enriquecer-se ilicitamente. E ainda ficar no mundo. Sabe de uma coisa? Só tem uma resposta: Jesus. Diga Jesus. Porque o cristianismo que está aí não transformou nada. O cristianismo, a religião não muda nada. O cristianismo, a religião não transforma nada. Mas o verdadeiro cristianismo é uma manifestação de Jesus. Jesus puro e simples, nada mais e nada menos. Você pode levantar a sua mão e dizer: o cristianismo verdadeiro. Diga: é Jesus. Nada mais, nada menos. Todo esse conjunto de coisas que está aí não é o cristianismo bíblico, porque o cristianismo bíblico é uma manifestação de Jesus. São homens e mulheres tão cheios do Espírito Santo, que manifestam Jesus no seu olhar, manifestam Jesus no seu falar, manifestam Jesus no seu caráter, manifestam Jesus nas suas ações práticas, manifestam Jesus nas suas atitudes, manifestam Jesus no seu amor ao próximo, manifestam Jesus na sua humildade, manifestam Jesus na sua mansidão, no seu domínio próprio, em toda a sua maneira de ser e de viver. Repita comigo de novo, diga: o cristianismo. Vamos dizer de novo: o cristianismo verdadeiro é Jesus. Nada mais, nada menos. Qualquer coisa a mais ou a menos é religiosidade. E a religiosidade não vai te levar a lugar nenhum. Talvez você até no cristianismo, religião, você se encha de informações.
e até adquira muito conhecimento teológico, filosófico, coisas desse tipo. Mas deixa eu te dizer, isso não vai te levar a lugar nenhum. Porque conhecimento de Deus, se é uma vida cheia do Espírito Santo, se você está assim, você não passa de um defunto maquiado. Forte, né? Diga assim, defunto maquiado. Sabe o que é um defunto maquiado? Que o cara está lá, pega o presunto, está tudo lá, e aí passa aqueles negócios lá para ficar bonitinho, e coloca flores só para maquiar, para ver se fica um pouquinho melhor. Você não dá nenhuma flor enquanto o cara está vivo, depois que morre, você mexe de coroa de flores em volta, e ainda coloca flores no caixão, e aí dá aquela maquiada, mas não tem vida. Eu e você, Senhor Espírito Santo, somos defuntos espirituais maquiados. O cristianismo, religião, é apenas um ajuntamento de defuntos maquiados, porque espiritualmente estão todos mortos. Mas sabe o que dá vida ao cristianismo? É quando o Espírito Santo é derramado, é o sopro de Deus, é a manifestação de Deus na terra, é um relacionamento real, pessoal, prático, com o Espírito Santo de Deus. Deixa eu concluir essa parte. Depois, se você quiser ver o que eu estou dizendo, lá em Ezequiel 37, tem uma visão. Deus levou o profeta Ezequiel até um vale que estava cheio de ossos. E Deus disse, filho do homem, esses ossos podem reviver. E ele disse, meu Senhor, tu sabes. E aí Deus disse, profetiza, filho do homem. E ele profetiza. E quando ele libera a primeira palavra profética, os ossos vão se juntando, cada osso ao seu osso. E vieram os tendões, os nervos, os músculos, a pele, mas o texto diz, não havia neles o Espírito. Então vem Deus e diz mais uma vez, profetiza ao Espírito, ó filho do homem, profetiza ao Espírito. E ele profetiza. E ele diz, vem Espírito, vem dos quatro ventos, e sopra sobre esses ossos para que vivam. E a Bíblia diz, o Espírito veio e entrou neles, então eles se levantaram, um exército numeroso. Diga amém. Sua vida talvez pode estar seca, vazia, sem sentido. Você está aqui, mas você está depressivo, você não tem esperança, você não tem segurança. Mas se o Espírito de Deus hoje soprar a vida de Deus para dentro de você, a alegria vai voltar, a paz vai voltar, a graça vai se manifestar, a libertação vai se manifestar na sua vida, a cura vai se manifestar na sua vida, e a bênção de Deus vai se manifestar. Amém? Nós vamos dar continuidade. Hoje eu resolvi pregar uma mensagem um pouco diferente, e eu vou chamar agora o segundo pregador para continuar. É a mesma palavra, mas agora eu quero chamar o pastor Elber. O que eu estava tentando dizer é que uma vida sem o Espírito, uma vida sem o Espírito é morta, é vazia, não tem sentido. Mas o Espírito Santo é aquele que dá todo o sentido. Amém, meus queridos? Você está entendendo o que o Senhor está tentando transmitir para o seu coração, para o meu coração e para cada um de nós? É que sem o Espírito de Deus, nós não podemos nem ao menos nos movimentar. Sabe por que você está aqui? Porque o Espírito de Deus te trouxe aqui. Lucas 2:27 diz assim, que Simeão, movido pelo Espírito, foi ao templo. Então entenda uma coisa, que sem o Espírito de Deus, você e eu não somos nada, não somos ninguém, não podemos fazer nada. Mas no poder do Espírito Santo, sim, aí você pode ser uma bênção na sua casa, na sua família, você pode ser o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho. Deus vai te usar de maneira poderosa, mas no poder do Espírito Santo. Com Ele tudo, mas sem Ele nada.
O pastor até mencionou aqui já. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Sabe por que você vive, respira e faz alguma coisa? Por causa do amado Espírito Santo. Então jamais ignore aquilo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Meus queridos, e hoje, eu e você, nós precisamos tomar uma decisão aqui neste lugar. Nós não podemos sair daqui da mesma maneira que entramos. Nós precisamos sair daqui cheios no poder e na plenitude do amado Espírito Santo de Deus. É dessa maneira que nós precisamos sair daqui. Por quê, pastor? Ouça. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus, o nosso amado Senhor e Mestre, ensinou os seus apóstolos pelo poder do Espírito Santo. E se Ele, que é o nosso Senhor e Salvador, fez tudo, diga tudo, pelo poder do Espírito Santo, porque você acha que você vai fazer alguma coisa na força do seu braço, da carne. De maneira nenhuma não poderemos. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Atos capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha o que diz essa palavra tão preciosa. Atos 1, versículos 1 e 2. Verso 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Diga fazer e a ensinar. Verso 2. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções. Diga instruções. O que é uma instrução? Diga ensino. Por meio do Espírito. Então ele ensinou por intermédio do amado Espírito Santo. Quer ser o melhor pai? Quer ensinar os seus filhos no caminho em que deve andar? Os caminhos do Senhor? Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém, queridos? Quer ser uma mãe sábia? Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quer ser um funcionário exemplar na sua empresa? Um patrão que dá exemplo aos seus funcionários? Seja alguém cheio do Espírito Santo, e aí você vai poder ensinar através da sua vida e do seu testemunho. Entenda uma coisa, que você e eu vamos precisar mais do poder do Espírito Santo para formar discípulos do que para curar enfermos e expulsar demônios. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Você vai precisar mais do poder do Espírito Santo para fazer discípulos do que para curar enfermos e expulsar demônios. E eu vou te explicar isso. Jesus, o nosso Senhor, chegava diante de uma pessoa possessa e dizia: sai! E o demônio saía imediatamente. Imediatamente. Você já ouviu em algum relato bíblico, já leu isso? Algum demônio discutindo com o Senhor, dizendo: eu não vou sair não. Só saio sexta-feira, no culto da libertação com o pastor Dino. Não, de maneira nenhuma. À medida que o Senhor Jesus proferia aquela ordem, imediatamente o demônio obedecia. Ele encontrava uma pessoa que estava enferma, independentemente do tempo que fazia, e ele dava então uma ordem àquele espírito de enfermidade, e imediatamente aquela pessoa era curada. Imediatamente. Porque eles obedeciam a ordem do Senhor Jesus. Mas com os discípulos não foi assim. O Senhor caminhou 3 anos e meio com os discípulos, ensinando, demonstrando como é que se devia viver, como é que se devia então viver no reino de Deus e realizar a obra de Deus. Mas eu quero ler um texto com você, em Atos capítulo 1, versículo de número 6, projeta por gentileza. E mesmo depois de 3 anos de caminhada,
3 anos eles vendo aquilo que Jesus ensinou e fez diante deles. Eles fazem uma pergunta. Olha só a pergunta dos discípulos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Eles não tinham entendido nada. Não tinham entendido nada. Por quê, queridos? Porque nós precisamos mais do poder do Espírito Santo para fazer discípulos do que para curar enfermos e expulsar demônios. Amém? Quer um exemplo? A desobediência. Você é alguém que obedece imediatamente quando lhe é dada uma direção? Não precisa levantar a mão, por favor, não faça isso. Mas pense, assim também eram os discípulos, aqueles que estavam caminhando com o Senhor, e o Senhor ali ensinando. Certa ocasião, eles voltam de uma jornada e dizem: olha, Senhor, não nos receberam nessa cidade, o Senhor quer que a gente ore e manda descer fogo e acabar com todo mundo? Você se identifica com uma pessoa assim? Às vezes no momento de ira e de raiva. Mas Jesus não. Diz: olha, eu vim para salvar, eu vim para libertar, eu vim para transformar. Então, querido, entenda que você vai precisar mais do poder do Espírito Santo para fazer discípulo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te dar longanimidade, vai te dar paciência, vai te dar domínio próprio, e aí sim você vai poder instruir, vai poder ensinar o seu discípulo, a sua discípula, no caminho em que deve andar. Diga amém. Você está entendendo essa palavra? Segundo lugar, Jesus prometeu batizar-nos com o Espírito Santo. Você pode dizer isso? Leia, por gentileza. Quantos desejam esse batismo? Atos capítulo 1, verso 5. Vamos ler juntos, igreja? Vamos lá? Pois João, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém? Você quer esse batismo? Amém? Esta é uma promessa para mim, para você, para cada um de nós. O batismo com o Espírito Santo é privilégio, diga privilégio, exclusivo dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? É um privilégio, não é para qualquer pessoa, não é para um curioso qualquer, não. É um privilégio exclusivo para os filhos de Deus. Para quem? Para que a todos aqueles que o receberam. João capítulo 14, versículos 16 e 17. Presta muita atenção nesse texto, que Deus vai trazer uma revelação profunda ao seu coração. João 14, versos 16 e 17. Projeta, por gentileza. Se vocês, verso 16, João 14, 16 e 17, mais um clique. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês, diga para sempre. Verso 17, leia por favor. O Espírito, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Você pode aplaudir o Senhor? Esta é uma prerrogativa dos salvos. O mundo não pode recebê-lo. Por quê? Porque não o vê nem o conhece. Por que que não o conhece? Porque não tem um relacionamento com ele. Mas você o conhece, porque você tem um relacionamento com ele, com o amado Espírito Santo. Assim que você levanta pela manhã, a primeira coisa que você faz: bom dia,
amado Espírito Santo. O que o Senhor tem para fazer hoje, na minha vida e através da minha vida? Deus, o nosso Pai, dá o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. Lucas capítulo 11, versículo 13, eu quero ler esse texto com você. Lucas 11, 13. Como nós recebemos então? Leia por gentileza. Se vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que estás nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Quantos estão dispostos a pedir aqui nessa noite? Quantos estão dispostos a pedir aqui nessa noite? A promessa é para você, para mim, é para cada um de nós. Pode chegar, Danilo, pode vir, pode vir. João 7, 38, 39, a promessa é para aquele que crê. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão os rios de água viva. Deus vai fluir através da sua vida, para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, o pastor Elber, ele é grandão assim, então eu não posso reclamar que ele pegou o tempo, não é verdade? Olha só, nós estamos aqui reunidos essa noite porque nós cremos que nós estamos vivendo um novo tempo no poder de Deus. Nós estamos vivendo um novo tempo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Mas eu quero perguntar, quantos de vocês querem realmente ser cheios do Espírito Santo? Que preço vocês estão dispostos a pagar para ser cheios do Espírito Santo? Queridos, eu quero falar para vocês que nós passamos um final de semana maravilhoso na presença de Deus. E o pastor Domingos, ele teve essa iniciativa da gente repartir o que nós recebemos aqui nesse último culto, porque nós queremos que toda a igreja recebam o mesmo que nós recebemos, desde a nossa vigília sexta-feira, da nosso culto de ontem, da nossa vigília de ontem, e até mesmo no momento de intercessão aqui antes do culto. Quantos aqui agora querem que o Espírito Santo comece a tocar a sua vida aí onde você está? Pode projetar para mim, por favor, Atos 2, de 1 a 4. Olha só, queridos, nós sabemos que muitas vezes nós pedimos, mas parece que nunca acontece. Nós pedimos, nós queremos, mas parece que nunca acontece. Por que eu não recebo? Por que eu não consigo ser cheio? Por que o Espírito Santo não vem e toma a minha vida? Por que o Espírito Santo não vem como antes e ele enche toda a casa? Sabe por quê? No livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, ele diz assim: porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais no mal e nas regiões celestiais. Sabe, queridos, quando Daniel ele começou a levantar um clamor, porque ele precisava de uma resposta de Deus, depois de 21 dias, um anjo chega para ele e fala assim: o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, mas eis que Miguel, fala assim, Miguel, um dos primeiros príncipes veio para me ajudar, e eu o deixei ali, e com os reis da Pérsia. Queridos, olha só, às vezes nós pedimos tanto durante esse ano, mas parecia que não vinha. Mas olha só, existiam 3 principados sobre a região de Marília. Eles estavam tentando impedir o fluir de Deus através da nossa igreja. Queridos, mas na noite de ontem, na nossa madrugada, por volta das 3 horas da manhã, quando o nosso pastor começou a falar, e os nossos homens começaram a clamar, esses 3 principados caíram. E eu quero falar para vocês, que agora não há mais o que vai resistir o fluir de Deus nessa igreja. E como eu disse para vocês, nós não temos mais tempo aqui, mas o Espírito Santo não precisa de tempo. Eu quero ler o texto de Atos com vocês. E
chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos, fala comigo assim, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E eu quero perguntar mais uma vez para você: quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? Queridos, eu quero que você corra para cá, faça alguma coisa. Você que quer ser cheio, saia do seu lugar e fala: Deus, eu quero Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu te quero neste lugar. Queridos, nós precisamos agora desejar a presença dEle em nossas vidas. Ele quer escutar da sua boca o quanto que você quer. Diga a Ele o quanto você quer a presença dEle. Diga a Ele o quanto você quer a presença dEle. Diga: oh Espírito Santo de Deus. Querido, Ele está passeando em nosso meio. Ele está passeando nesse auditório. Diga a Ele o quanto você quer da presença dEle. Oh! A única coisa que nós fizemos foi falar: Espírito Santo, vem porque nós te queremos. Vem porque nós te desejamos. Queridos, Ele está começando a encher alguns de vocês neste lugar. Vocês estão começando a ser cheios aí no seu lugar. Nós não temos mais lugar aqui na frente, mas da onde você está, erga suas mãos e fala assim: Espírito Santo, eu estou aqui. Me ensina. Nós temos 6 minutos. 6 minutos. Você que está enfermo aí no seu lugar, coloque a mão no seu coração ou no lugar da enfermidade. O Espírito Santo, Ele realizou dezenas de curas ontem em nosso meio. E Ele vai começar a curar você aí onde você está. Ele vai te curar aí onde você está. Coloque a mão na sua enfermidade no local. Se você não puder, coloque no seu coração. Coloque no seu coração. E nós oramos agora como igreja, no poder do Espírito Santo de Deus. Seja curado agora. Seja curado agora. Seja curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde estão os homens que foram cheios do Espírito Santo de Deus? Se levante no seu lugar. Seja cheios. Venha como fogo. Você que se levante, por favor, fique em pé. Por favor, que bem onde você está. Se levante onde você está. Uma vida cheia do Espírito Santo,
é a nossa maior necessidade. É aquilo que nos tira da religião, da religiosidade, para um autêntico cristianismo, um relacionamento real, pessoal, prático, com a pessoa mais linda e mais maravilhosa que está aqui para nos guiar diariamente. Então coloca as suas mãos assim, como quem recebe. Coloca suas mãos assim. Só, não segura ninguém agora, nem nada. Coloca suas mãos, todo auditório. Coloque suas mãos. Querido, é pela fé. Pela fé. Você não precisa de outra coisa. Pela fé. Pela fé. Não é pelo sentimento, é pela fé. É pela fé. É pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Levanta sua mão. Pela fé. Abre seus olhos. Olha para mim. Pode abrir, pode olhar para mim. Quantos querem mais de Deus aqui? Quantos querem mais? Quantos têm sede por mais de Deus? Tem mesmo? Então recebe agora! Recebe agora! 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 Recebe agora! Você está em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cheio. Aplauda o nome que é sobre todo nome no céu, na terra, debaixo da terra. O nome mais lindo, mais precioso do universo, mais forte é para Jesus. 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 Jesus.